Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Hoje, então, nós estamos de volta depois de uma longa ausência e nós vamos retomar falando sobre o filme O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, dirigido em 1966 por Fred Zinnemann. E aí, Lucas, como é que é? Fala um pouco aí sobre esse filme. Tudo bem, Madaloso? Então, né, depois dessa pausa aí, né, a gente envolvido com os nossos afazeres mundanos aí de pagar boleto, etc, né, não conseguimos, e estamos retomando agora. Não que os boletos, né, deixaram de serem recebidos, mas agora a gente vai conseguir talvez manter uma rotina de envio de episódios. E a gente começa com esse filme bem interessante. É um filme, como tu falou, dirigido, né, pelo Zimmerman, Fred Zimmerman, e é uma adaptação para o cinema da peça teatral que leva o mesmo nome e que foi escrita O pelo sobrenome Robert dele é Bolt. Zinnemann. Zinnemann, Eu achei que fosse... enfim. Zinnemann, Uhum. Fred Zinnemann, Enfim. e a peça teatral foi escrita pelo Robert Bolt, né? E quem faz, né, o filme fala um pouco da história de Sir Thomas More, né, que depois foi canonizado como santo, né, como mártir aí da Igreja Católica, e quem interpretou o Thomas More foi Paul Scofield, porque ele já também interpretava, né, em algumas versões teatral o mesmo personagem, apesar de inicialmente ter sido cogitado o nome de Orson Welles também para o papel, né? E uma curiosidade muito interessante do filme, né, que é ambientado na Inglaterra aí, do século XVI, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, me corrige aí, Madaloso. É isso mesmo. Século XVI. Século XVI, ele foi para ter o ambiente correto, eles foram gravar a maior parte das cenas na Espanha, né? No entanto, algumas cenas foram filmadas na histórica Torre de Londres, onde Thomas More ficou preso, né, pelo rei até ser executado. Já vamos dar o spoiler do final do filme, que é o final da história real, né? Então, não tem muito problema aí, né? É só a pessoa se informar um pouco sobre a figura de Thomas More. De qualquer forma, o ideal é que o ouvinte já tenha assistido ao filme, né? Mas se não assistiu, tudo bem, não tem problema que a gente vai resumir Vai aqui, falando mas alguns esse seria o pontos, ideal. né? E uma outra curiosidade também, que só depois que eu fui pesquisar, eu voltei no filme e realmente percebi, de tão orgânico que foi, na cena final, né? Durante uma cena crucial da cena final do julgamento de Sir Thomas More, onde ele enfrenta um dilema moral, né? Aparece em off uma voz como se fosse a voz de Deus, né? Destacando ainda mais o conflito interior do personagem, né? É muito interessante isso, e realmente é tão orgânico, né, que passa desapercebido, né? Eu não Então, percebi isso, sinceramente. exatamente. Depois Preciso o voltar. pessoal deu uma procurada ali na cena Uhum. crucial ali, existe uma voz, né, num determinado momento. Então eu vou deixar aqui em suspense para o pessoal ir procurando no filme, né? Essa voz, inclusive, para ficar um pouquinho mais fácil, né, vai dizer a seguinte breve frase, né? Bem feito, Tom, né? De Thomas More, né? Mostrando um pouco essa filiação, né, de um homem santo com Deus, né? Então, isso, outra curiosidade também, né, é que o filme, ele não é bem uma curiosidade, é um dado do filme, né? Ele recebeu uma aclamação muito boa da crítica, né, quando ele foi lançado,
devido à sua qualidade artísticas, né? E o roteiro adaptado que transmite muito bem essas reflexões, né, em torno do dilema moral, né, da consciência do indivíduo, né, e do julgamento do indivíduo que ele vai enfrentar após a morte perante a Deus, e as exigências, né, do mundo, principalmente da vida política, né, como nem sempre as coisas convergem, né, totalmente. Então ele recebeu bastante elogios da crítica na época, e também a atuação do Paul Scofield, né, foi bastante elogiada, porque realmente ele dá um ar, né, da grandeza do personagem histórico de São Thomas More, né. Além disso, o filme também tem como é que se chama, as roupas, né, o figurino, a própria paisagem, como foi composta, foi muito bem também criticada, recebeu críticas elogiosas por, né, conseguir transmitir a época, né, que se passa a história, e por causa disso também o filme recebeu, né, apesar de ser um filme bastante denso, histórico, recebeu uma acolhida bastante grande do público na época, né, e não é à toa que ele recebeu vários prêmios, né? A começar, ele recebeu o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor figurino. Recebeu também Globo de Ouro de melhor filme, melhor diretor e melhor ator em filme dramático. O prestigiado prêmio BAFTA também recebeu vários, né? Um total de 4, ganhou 4 categorias do prêmio BAFTA. E o Fred Zinnemann ainda recebeu o prêmio do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos, né, de melhor direção. Então foi um filme que teve, né, um reconhecimento bastante grande da época do seu lançamento e uma acolhida bastante significativa pelo público, né? Apesar de hoje, em função, né, acho que depois a gente até pode falar um pouco isso, né, em função de os filmes hoje terem perdido a qualidade, principalmente no que se refere a roteiro, né? Não ser lembrado, né? Mas é um filme muito bom, né? Eu particularmente gostei, assim, vou assistir outras vezes, porque é um filme bem interessante, os diálogos, né, são bem complexos, né? No bom sentido da palavra, né? Eles te prendem na trama da história. Muito Então, bem mas escrito, né? Os diálogos são bem muito bem, profundos. muito bem escritos, etc., sem serem também, sem serem artificiais, né? é. Então eles parece que realmente transformam, né? Transportam o telespectador pro digamos assim, pro enredo principal, que é o dilema moral. Então, para compreender um pouco esse dilema moral, é bom que a gente fale um pouco aí do contexto histórico que o filme retrata e que o Madaloso vai falar para a gente. Então, o filme ele se passa entre os anos 1529, ou talvez 28, não me lembro bem, mas acho que é mais ou menos para aí, 28 e 29 a 1536, no momento em que nós estamos aí nos aproximando do auge, né, do absolutismo na Inglaterra. Então, agora não tenho certeza se foi 1574 ou 36, quando Thomas More foi executado, mas não importa, é no meio aí dos anos 30 do século XVI, né? Então, antes da gente começar então a falar sobre o filme propriamente dito, vamos tentar então entender o contexto histórico. E nós vamos primeiro tentar entender o lado do Henrique VIII, né? Porque assim, a gente aqui, eu acredito, né, que a gente vai bater muito na figura do Henrique VIII, né, que se mostra como um verdadeiro tirano ao longo da peça, mas vamos tentar entender, né, talvez a preocupação dele, né, se colocar no lugar dele um pouco, né, o que não absolve, né, o que ele fez depois, né, mas vamos tentar se colocar no lugar dele. Porque ele de fato tinha uma preocupação legítima, que era a sucessão do trono dele. A Inglaterra, ela tinha sido, né, vítima, né, no século XV, de uma série de guerras civis, né? E essas guerras civis foram conhecidas como a Guerra das Rosas, né? E havia aí umas décadas, né, já havia umas décadas assim,
de que, né, que a Inglaterra tinha saído desse período, né, de intensas, né, disputas dinásticas, e muitos daqueles que apoiavam o rei, né, no que ele queria fazer, que era, a gente já vai falar isso adiante, a anulação do casamento dele, acreditavam que se ele morresse sem ter resolvido essa questão sucessória dele, a Inglaterra voltaria a esse estado de caos e guerras civis. Obviamente ninguém quer isso, né? Todo mundo quer evitar isso, né? E nesse lado, né, vendo a questão sob esse prisma, a preocupação do rei ela é legítima. O Henrique VIII era o filho do Henrique VII, e o Henrique VII ele é o fundador da dinastia dos Tudors. Né? Ele pôs fim, né, na Guerra das Rosas ao derrotar o rei Ricardo III, que era um tirano também. Então, o Henrique VIII, chegou ao trono na Inglaterra em 1509, e em 1526, né, lembrem-se, né, que a Reforma Protestante começou em 1517, em 1526, a esposa dele não tinha dado à luz, né, a nenhum filho homem. A esposa dele era a Catarina de Aragão, a sobrinha do imperador Carlos V, e ela já tinha passado dos 40 anos. Ou seja, as chances de dar à luz a um filho masculino eram cada vez menores, ainda mais porque as mulheres entravam na menopausa um pouco antes, na época, para questão de nutrição, enfim. Então, na verdade, o Henrique VIII e a Catarina de Aragão, eles até tiveram filhos masculinos, mas eles nasceram mortos, né? Ou então morreram logo depois de terem nascido. E isso fez com que o Henrique VIII gradualmente passasse a acreditar que, na verdade, a união deles estava amaldiçoada. Né? E eu já vou explicar por que ele achava isso. Então, eles tinham tido uma filha, só que isso não resolvia o problema, né? Porque na época se acreditava que uma mulher não poderia desempenhar as funções de uma monarca, né, de forma eficiente, né? Porque no Renascimento, né, e aqui a gente está na época do Renascimento, houve de fato um certo rebaixamento do status social da mulher, em comparação ao período medieval. No medievo era muito comum ter mulheres em posição de poder político, né, mas na época do Renascimento isso não era visto com bons olhos, até porque o Renascimento recupera a tradição greco-romana, onde a mulher, de fato, era mais subordinada. Né? Mas assim, né, isso na época não tinha como saber, né? Os dois maiores monarcas que a Inglaterra teve, né, acabaram sendo mulheres, né? Rainha Elizabeth I, né? Elizabeth I, né? Não a segunda, né? Mas Elizabeth I, e depois a Rainha Vitória, né? Então, essas são consideradas os maiores monarcas que a Inglaterra teve. Se o ouvinte for católico, né, talvez isso soe estranho dizer uma coisa dessas, né? Porque essas duas rainhas, e principalmente a Elizabeth I, eram anticatólicas, e a Rainha Elizabeth I ela perseguiu e matou vários católicos. Né? Mas enfim, eu infelizmente vou ter que informar ao ouvinte de que isso é uma preocupação do ouvinte, não dos ingleses, porque a Inglaterra sempre foi uma nação profundamente anticatólica, né? E principalmente a partir desse período. Então, sob os olhos ingleses, essas foram as duas maiores rainhas, governantes que eles já tiveram. Mas, então, de fato, né, eles tinham uma filha, mas eles realmente achavam que a filha não ia dar conta, né, da responsabilidade, porque ela era, né, uma mulher, tinha que ter um filho homem para dar continuidade à dinastia, né, para evitar esse período de guerras civis, né, e eles não conseguiram prever que a Inglaterra teve rainhas muito competentes. Então, nós vamos chegar ao filme, né? Então, no filme começa com o Henrique VIII nesse dilema de querer anular o casamento. Ele precisa de um herdeiro para garantir a continuidade da linha sucessória. E então ele quer conseguir uma anulação do casamento. Né? Eles chamam de divórcio no filme, né? E acho que historicamente também chamavam de divórcio na época, porque todo mundo sabia que era um divórcio, né? Sabe? Mas tecnicamente, né, o que ele queria fazer parecer que ele queria, né, era uma anulação, ou seja, um pedido de reconhecimento, né, de que esse casamento nunca havia sido válido desde o começo. Isso é possível, de acordo com o direito canônico, há certos motivos, né, que podem levar a uma anulação do casamento.
E é bom que se diga que também ele já estava com uma amante, né? Exatamente, eu já ia dizer isso aí, né? Ele queria anulação do casamento e para, né, também poder casar com a Ana Bolena, né? E aí há várias, né, é, há várias tentativas assim de entender historicamente quais eram de fato as motivações do rei e tal, mas o filme deixa claro e historicamente de fato é verdade, não é porque ele estava apaixonado pela Ana Bolena, não, ele realmente, a questão principal para o rei era a questão do herdeiro e da sucessão. A Ana Bolena foi, digamos assim, a mulher que ele achou ali, talvez a catalisadora de tudo, mas não foi a causa, né, de tudo que o rei foi fazer depois, né? E talvez ele nem amasse tanto ela, né? Porque depois ele mata ela também, né? Mas isso não, mas o filme não chegou nesse ponto. Ele assim, o que se sabe também é que ele era um sujeito bastante temperamental e bastante, assim, com uma conduta sexual bastante, vamos dizer assim, libertina, né? Exato, Tanto que ele morreu, né? Então, uma das principais prováveis causas, né? Justamente por causa dessa vida sexual libertina, ele morreu de sifilítico, né? De sífilis. Então, Uhum. e a sífilis normalmente é transmitida por relações sexuais, né? Ele era uma pessoa extremamente imprevisível, né? O filme retrata também muito bem, né? É, Quando ele fala, as pessoas ficam tentando, tentando prever o que ele vai fazer, o que ele vai agir, o é. que ele vai dizer, enfim. Tá? E uma outra coisa que é preciso entender também, que esse tipo de procedimento, ou seja, anulação de um casamento, né, que era politicamente inconveniente, não era alguma coisa sem precedentes, era uma coisa, né, muito pelo contrário, era uma coisa que ocorria naquela época. Os papas, né, já tinham concordado várias vezes em anular casamento, né, por questão de conveniência política, né, e muitas vezes de forma legalmente duvidosa e até à margem do direito canônico. E o argumento do Henrique, né, do Henrique VIII, é que existia uma proibição bíblica explícita para esse tipo de casamento. Por quê? Por casamento dele, né? Com a Catarina de Aragão. Por quê? Porque a Catarina de Aragão tinha se casado com o irmão mais velho do Henrique VIII. O irmão, né, aí morreu e ela, viúva, então foi dada ao Henrique VIII. E na Bíblia, né, contudo, existe uma proibição de tomar por esposa a mulher do seu irmão. Né? Contudo, o Papa ele garantiu uma dispensa, uma isenção a essa proibição, porque ele se baseou em uma outra passagem da Bíblia, onde diz que o irmão mais novo deve sim ter por esposa, né, tomar por esposa a viúva de seu irmão mais velho. Então, o Papa anterior já havia decidido a questão. E o Papa atual não estava disposto a reverter a decisão do Papa anterior. E se não me falha a memória, ambos os fundamentos bíblicos são do Antigo Testamento, né? É, E não do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então, é nesse sentido que é uma questão que foi discutida, porque se tivesse, digamos, ancorado nos Evangelhos, né, as questões relacionadas ao casamento, elas são mais rígidas, vamos colocar assim, né? São uhum. mais claras, dadas por Jesus, né? Do que no Antigo Testamento, onde alguns até dizem que era quase uma fase de preparação de Deus, né, para a realização da sua lei plena. Sim, sim. Então, também havia, né, a questão de que a autoridade papal estava sendo questionada na época, né? Então, ou seja, um papa, né, simplesmente pegar e desdizer, né, e desfazer o que um papa anterior havia dito era algo que não pegava bem naquele momento, né? Então havia, né, dois empecilhos, né? O fato de que essa decisão já tinha sido feita, né, e a gente estava aqui no meio da reforma protestante, né, onde era preciso proteger a autoridade papal. E só, Esse é outro dado interessante. né, Lutero já tinha feito, né? sim, O cisma já havia sido excomungado, declarado herege, e as ideias dele já estavam chegando na Inglaterra. Então, o movimento exato. da reforma, que na verdade é um movimento de ruptura com a Igreja de Roma, com a Santa Sé, já estava acontecendo. Então, né, ou seja, você inclusive daria mais motivos para
para as heresias protestantes essa ideia, né, de que a igreja já havia se corrompido, de que ela, né, apenas responde aos interesses dos governantes, dos monarcas e tudo mais, né? Até porque o protestantismo estava muito ligado à questão de dar, né, de transferir o poder dos reis para os parlamentos, para os, digamos assim, para as outras instâncias de poder, né, fora da monarquia, né? E é preciso ter em mente que sim, havia pessoas que realmente acreditavam teologicamente naquilo, né, nos valores e nas doutrinas protestantes, mas também, como é o caso aqui da reforma na Inglaterra, assim, a motivação não foi outra, não foi a consciência teológica da pessoa, né, a motivação foi o poder, né, nesse caso aqui, fica muito claro. E Né? o temperamento pessoal do rei, né, também. Exato, exato. Mas aí é que tá, né? Eu acho que o rei não teria conseguido fazer a reforma protestante sem o apoio de todos aqueles em volta dele, né? Isso, Que se Não, o que eu digo beneficiaram. assim, o que levou ele É, eu acho, é uma mistura das duas circunstâncias, uma preocupação realmente com o lado positivo, né, digamos assim, de tentar evitar uma guerra civil com a sua morte, pela disputa pela sucessão, mas de outro, o filme deixa bem claro, e o que se sabe da figura histórica dele, é que ele era um sujeito bastante arbitrário, né, bastante volúvel, exato. principalmente Imprevisível, na imprevisível. sua vaidade pessoal, né? É. Então, esse era o primeiro empecilho, né? O fato de que o Papa já tinha se pronunciado sobre essa matéria, né? E o segundo empecilho era o fato de que a Catarina de Aragão era sobrinha, né, de ninguém menos do que o Sacro Imperador Romano Germânico, que também era rei da Espanha, e como rei da Espanha, imperador do Império das Américas, Carlos V. Ou seja, era o cara mais poderoso do mundo naquela época, né? Então, ela era sobrinha dele. E, aliás, o Carlos V teve por um período, né, o Papa como refém, né? Então, então para piorar, tem mais isso ainda, né? Para piorar, né, pro lado do Henrique VIII, né? Então, eles obviamente se opunham à anulação, então Henrique VIII tinha aí, né, esse empecilho, esse primeiro empecilho e segundo também, né? O fato de que ele tinha inimigos poderosos, né? E naquela época, assim, a Inglaterra não era grande coisa, tá? A Inglaterra começou a ser uma nação realmente importante no século XVIII. Na época era só mais um paizinho aí qualquer. Né? O Henrique VIII não era nada em comparação com Carlos V. Então, havia essa questão também. Então, entrando mais no filme, né, já, o Henrique VIII, então ele quer que o chanceler dele, né, que é o cardeal Wolsey, que é interpretado pelo Orson Welles, né, ele quer que ele consiga essa anulação. O Wolsey faz de tudo para conseguir a anulação, mas acaba não sendo bem sucedido, né? Por esses motivos dito anteriormente, né? E aí ele acaba caindo em desgraça com o rei. Eu acho que isso o filme não chega a mostrar, mas ele estava, historicamente, ele estava, inclusive, prestes a ser julgado por traição. Mas, Quando ele está ali no leito de morte, há uma conversa paralela que deixa essa informação que ele estava morrendo, mas se ele não tivesse morrendo, o fim dele já estava próximo também. Exato. E inclusive nessa cena ele diz uma frase muito boa, né? Que é algo assim: se eu tivesse servido a Deus com a metade do zelo, com a qual eu servi o meu rei. Né? Ele meio que se arrepende ali. Ele não estaria ali, né? Num catre, assim, né? Ele tá num quarto simples, digamos assim, de um religioso, e aí justamente deixa antever, olha, se você tivesse realmente servido ao rei e não tivesse aqui, você estaria na Torre de Londres, que era, né, onde aqueles julgados, né, estavam sendo julgados ou condenados por crimes contra o rei, iam parar. Exato. E aí também, né, é nesse momento mais ou menos que Thomas More começa, né, ele já tinha entrado em cena, né, mas ganha mais proeminência ainda, né? E ele já era um dos conselheiros do rei, né? Ele já era uma das figuras mais importantes do reino, mas com a queda do Wolsey, o More é nomeado chanceler, né? Mas ele, assim,
logo ele acabou se mostrando bastante relutante em ajudar o rei nessa questão aí, né, na anulação do casamento, e ele se negou a interceder em favor do rei, né, ele em nenhum momento negou, eu não acredito, eu acho que essa tua tentativa de anulação é uma bobagem, tá errado, é contrário ao direito canônico. Ele nunca diz isso. Ele diz sempre, olha, isso é um assunto que cabe ao Papa, não cabe a mim decidir. Não tem nada a ver com isso, né? Então, quando ficou claro, né, que o rei não iria conseguir a anulação do casamento, aí sim, aí ele começa a mostrar, né, realmente a virar um tirano, né? Ele começa a manipular todo mundo ao redor dele, começa a reinar pelo terror, né? Mas também até é meio impreciso dizer isso, né? Porque ele também foi muito influenciado, né, pelos ministros, pelos conselheiros, né? Principalmente o Cromwell. Cromwell, exatamente. E que depois também foi executado, né? Enfim. É sempre assim. Então ele conseguiu fazer com que o parlamento passasse uma série, o parlamento ali que nesse momento parece ser que nem o Congresso da China, né? Eles só passam lá o que o ditador fala. Então o parlamento passou ali uma série de atos que gradualmente retiravam a prerrogativa, né, papal sobre os assuntos eclesiásticos na Inglaterra. O parlamento, nesse momento, o rei conseguiu transformar o parlamento em uma figura que carimba, né, o que ele quer. O Thomas More... E ele conseguiu também muito isso, porque houve o filme não mostra isso, mas houve uma costura, né, de alguns interesses, porque à medida que houvesse essa, entre aspas, reforma, que é uma secessão, né, com a Igreja de Roma, né, as terras que eram da Igreja, né, foram distribuídas aí para os nobres, então havia um interesse bem grande, né? Um livro que fala sobre isso, né? A dissolução dos mosteiros, né? Dissolução dos mosteiros. Isso, dos mosteiros, uma série de terras, né? Da igreja e tudo mais. Um livro que a gente já analisou e que fala sobre isso é o Estado Servil, né? Uhum. O Estado Servil, a gente tem um episódio sobre ele, e ele fala um pouco da magnitude da concentração de terras que esse processo gerou, né, e que depois vai ser a base aí para os chamados enclosures, né, que muitos historiadores consideram como uma das condições principais para a Revolução Industrial na Inglaterra e o capitalismo moderno e tudo mais. Exatamente, perfeito. Então, o Thomas More acreditava, então, que a igreja... Bom, ele de fato acreditava, ele concordava que a igreja estava corrompida, e convenhamos, naquela época havia muita corrupção na igreja, como sempre teve, sempre não, mas muitas épocas teve, né? Claro, não era todo mundo que era corrupto, geralmente era uma minoria, mas era uma minoria que ficava muito às claras, digamos assim, né? E de fato havia corrupção, e ele acreditava que a igreja de fato precisava de reformas. Thomas More, ele era um reformista, ele era também um renascentista, né, um humanista. O Thomas More ele é historicamente, como um pensador, colocado dentro da tradição renascentista, humanista. Mas ele não acreditava de forma alguma nas doutrinas da Reforma Protestante, que diziam que a Igreja Católica era ilegítima e que a autoridade papal não deveria ser observada. Então, a partir, né, em determinado momento, né, com a passagem dessas leis, né, que visavam colocar o rei, o Henrique VIII, como chefe supremo da igreja na Inglaterra, em determinado momento o Thomas More então renuncia, né, simplesmente renuncia, vou ficar, voltar para minha vida privada, cuidar da minha família, fazer o que eu gosto aqui, não quero ter mais nada a ver com isso. Mas aí então surge, né, a figura do Thomas Cromwell, que não confundam com o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell é um cara, um século que vai vir um pouco mais de um século depois, para abolir a monarquia, né? Mas o Thomas Cromwell, nesse momento, ele quer fortalecer a monarquia na Inglaterra, ou talvez, né, o poder do rei, né? Até para ele se fortalecer também, né? Exato, A expectativa exatamente. era uma expectativa carreirista, né?
Exato. O Thomas Cromwell, assim, ele era uma daquelas figuras, né, que ele é um protestante ferrenho, mas tu vê que aquilo ali não tem nada a ver com teologia, com convicção, com a consciência individual dele, não. É Ele era utilidade pessoal. protestante, exato, porque ele viu a oportunidade de conseguir avançar a carreira dele por meio da adesão, né, e da promoção do protestantismo, né? Então, chega Nesse caso, a chamada igreja anglicana, ou a igreja da Inglaterra, né? É a igreja anglicana, exatamente. Porque há inúmeras versões Hoje se de fala movimentos mais. reformistas, né? Hoje se fala que existe mais de 70 mil denominações protestantes evangélicas, né? 70 mil é bastante. Eu vi eu não sei, eu não fui atrás, né? Eu ouvi alguém falando sobre isso. Né? Uhum. Eu também eu vi um dado assim de, sei lá, não sei, mas eu não me lembro de ter ouvido 70 mil, mas eu não duvido, porque é é, tanta, né, variações. Então, o rei, né, agora ele é o chefe supremo da igreja, ele consegue, então, a anulação do casamento, né, foi historicamente ele foi, isso não mostra no filme, acho que não mostra no filme, se eu não me engano, mas ele né, delegou a questão ao arcebispo de Canterbury, acho que é Cantuária em português, que é o Thomas Cranmer, né, não se confunda com a quantidade de Thomas, mas são vários, e que foi nomeado arcebispo por ele, né? E obviamente ele só carimbou, né, a decisão que já tinha sido decidida pelo rei, né? O cisma já tinha sido feito, né? Naquele momento ele tinha sido declarado chefe supremo, e aí para fazer um teatrinho, não sou eu que vou decidir, vai ser o arcebispo aqui que vai decidir e tal. Mas todo mundo já sabia qual seria a decisão. O casamento foi anulado e aí ele se casou com a Ana Bolena. A Ana Bolena é coroada rainha e o Thomas More se recusou comparecer à coroação. E isso foi muito mal visto pelo rei. E não só pelo rei, né? Isso também serviu como uma oportunidade para o Thomas Cromwell para destruir o Thomas More. Né? E aí, aqui a gente entra realmente na tirania. Né? Ali, digamos assim, até agora era um prelúdio, uma preparação para a tirania, né? Mas agora realmente a gente entra na tirania, que em 1574 o parlamento, né, aprova o chamado Ato da Traição. Né? Na verdade, um pouco anteriormente, o parlamento já tinha aprovado um Ato da Supremacia, que colocava o rei indiscutivelmente como o chefe supremo da igreja na Inglaterra. E aí logo depois é aprovado o Ato da Traição, e o objetivo desse ato era obrigar a todas as pessoas, né, ou ao menos, né, todas as pessoas de relevância no reino, né, a explicitamente afirmarem que concordam com o ato da supremacia que tinha sido anteriormente aprovado, né, que dizia que o rei era o chefe supremo da igreja da Inglaterra. E esse ato, o ato da traição, afirmava, né, ou estipulava que qualquer pessoa que questionasse a sucessão, né, o regime sucessório e a chefia também. E a chefia da igreja, exato, por ações, né, ou por meio de palavras, né, ou seja, ações ou palavras, né, escritas ou ditas, né, qualquer pessoa que questionasse, então, poderia ser julgada e executada por crime de traição. E aí, né, a parte final do filme, ou segunda, né, parte do filme, é realmente a resistência do Thomas More. Né? Então, qual foi a estratégia que ele adota? Ele resolve adotar a estratégia do silêncio. Né? Permanecer em silêncio. Ele não aprovou, nem desaprovou publicamente o ato de supremacia. Nunca. Nem para os próximos, para comprometer os próximos, né? A esposa, a filha, o marido da esposa, da filha, né? Desculpa. E amigos pessoais, né? Ou seja, ele viu nisso o fato de que assim ele, né, estaria arcando exclusivamente com a decisão da consciência dele, né? Exato, até porque ele também tinha receio, né, de pegarem, né, e torturarem, enfim, darem um jeito, né, porque ele tem até uma cena que mostra, né, que eles poderiam muito bem pegar a esposa dele, fazer com que ela jurasse, né, dizer a verdade e perguntar, seu marido falou alguma coisa ou não, e aí
ela ia ter que falar a verdade, né? Porque ela jurou, afinal de contas, né? Então, mas em determinado momento, né? Porque assim, o tirano, né? E o séquito do tirano, eles não aceitam apenas ter o poder, né? Eles muitas vezes querem, assim, realmente quebrar as pernas da pessoa, humilhar, assim. Até porque, né? No momento em que os súditos são humilhados, isso acaba fortalecendo também o poder, né, do tirano, a tirania. Então ele foi oficialmente convocado pelas autoridades para jurar fidelidade ao ato de sucessão. E ele permaneceu lá, impávido colosso, se recusou a fazer o juramento. Em determinado momento ele foi preso, né? Ele continua sendo pressionado, né, para fazer o juramento. Todos em volta dele, inclusive, dizem para ele: isso aí, tudo isso aí que tu tá passando pode acabar logo, pode facilmente acabar, é só tu fazer o juramento. Só falar o que a gente quer que tu falar o que a fale. gente quer, não precisa passar por tudo isso. Exato. Tu vai voltar para casa, vai viver a tua vida tranquila, ninguém mais vai te perseguir, vai te incomodar. Ele continua, ele diz que ele tem que seguir a consciência dele, né, de que o seu dever para com Deus é maior do que o seu dever para com os homens, de que ele precisa servir a Deus e não aos homens, e de que ele não vai jurar, né? Depois de muita insistência, viram ali que ele realmente não vai ele não vai fazer o que eles querem que ele faça, ele não vai ceder. E aí resolvem julgar ele por traição, né? Levam ele ao julgamento por traição, e ele acaba sendo ali condenado à morte no julgamento. E é isso. Esse é o resumo do filme. A cena da morte, né? Inclusive, quando o Carrasco vai cortar a cabeça dele, ele diz, né? Isso é uma cena né, que se lembra muito a cena dos Evangelhos, né? Em que Jesus Cristo está sendo crucificado, ele diz: Pai, por favor, perdoe-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? E o Thomas More diz para o Carrasco: eu te perdoo. Né? Faça o que você foi mandado fazer, eu te perdoo. Realmente é uma atitude muito nobre, eu acho que poucas pessoas diriam uma coisa dessa, né, para o Carrasco que está te executando. Né? Acho que pouquíssimas pessoas teriam essa preocupação. Exato. Então, é isso aí, o filme, e realmente é um excelente filme, como tu mesmo disse. Mostra uma figura extremamente nobre, né? Uma figura, Thomas More, que é uma pessoa que realmente acredita na primazia da consciência dele, né? Com relação ao mundo, né? Realmente uma pessoa que acredita nos valores, né, e na consciência dele, né? E um exemplo, acho que de integridade para todos aí, né? Integridade e resistência e fortaleza também. Eu acho que uma das coisas que ficam o tempo inteiro, já desde o início, acho que eu fiz essa anotação antes dos primeiros 5 minutos do filme, que a atmosfera que tu já vai sendo transportado para ela, né? É aquela coisa de que, e é bem o que está no renascentismo, né? Maquiavel também tem essa reflexão, acho que em quase todos os pensadores desse período aí do renascentismo e depois do chamado iluminismo, né, vão falar sobre esse trade-off, essa troca, né, porque a natureza da política passa a ser o poder, né, a finalidade da política passa a ser a conquista e a ampliação do poder, né, e então ela colocaria esse trade-off, essa troca entre princípios morais e benefícios e favores, né? Então o filme mostra isso, né? E o Henrique VIII, interessante, o Henrique é historicamente sabido que ele leu O Príncipe do Maquiavel, né? E é muito interessante porque o filme mostra, né, que quanto mais a pessoa naquele momento ascende ao poder, mais ela tem que ceder da sua consciência, né? Isso fica muito claro com a figura do delator, e que depois vai cometer perjúrio para condenar Thomas More, que é o professor Richard, né? Que era para ser um professor, né? Ele era um jovem
que tinha se aproximado do Thomas More para conseguir um cargo. Naquela época tudo era nomeado, né? Você tinha que saber ter uma nomeação de um nobre, de um grande homem, como era falado na época, para você ter qualquer cargo, né? Para qualquer, digamos assim, E é só função. interessante, assim, que para ele a política, né, não é um dever civil, não é, por exemplo, uma esfera aonde tu vai cumprir, digamos assim, com o seu dever cívico como cidadão. Não, a política é uma carreira, uma chance de subir na vida, né? Exato. E, enfim, é E aí é realmente... muito interessante, porque o Moore, né, vê no Richard uma falha de caráter dele, né? Ou seja, o Richard, ele se mostra muito suscetível, né? Suscetível, melhor dizendo, às tentações do poder, né? Dos subornos, etc. E ele sabe disso, que na política, à medida que tu cresce, né, você vai ser subornado, você vai ser bajulado, etc., para que as pessoas obtenham vantagens, né, e tudo mais. E aí por isso que ele diz, olha, eu não vou te indicar para nada, mas eu estou te dizendo assim, eu vou te nomear para uma posição de professor, que era como naquela época, né, digamos assim, seria uma espécie de cargo de classe média alta, né, para usar uns termos modernos, assim, dava direito a um rendimento bastante interessante, né, e direito a servos, etc., Que é enfim, o né. que tu tem capacidade de fazer, né? E aí ele via isso, né? Ele via um jovem que, né, gostava muito das ideias, etc., e viu nele a vocação de professor e uma forma de preservá-lo das suas fraquezas, né? E esse rapaz aí, então, não aceita isso, né? E aí vai se corrompendo até chegar à corrupção máxima, né? E que o personagem até fala para ele, né? Olha, ofereceram pro senhor todo mundo, né? Em troca da alma, né? E tu aceitou lá Gales, né? Não precisou É. nem o mundo inteiro ser oferecido para ti, para tu vir aqui mentir, né? Em perjúrio, né? Porque até hoje existe, né, na common law e nos países de tradição da common law, de quando você vai testemunhar, jurar sobre a Bíblia, né? E ele fez esse juramento, etc., e mentiu lá que o Moore tinha falado para ele que não reconhecia, né, aquela união como legítima e enfim, né, e a chefia do rei da igreja inglesa, né. Então, o filme mostra muito isso, né, ou seja, de um lado, né, os princípios sim, né, eles são, digamos assim, um obstáculo, e eles são para isso, né? Para proteger os homens das próprias fraquezas, vamos colocar assim, né? As leis, aquilo que vem da tradição, né? Os princípios que vão se cristalizando no tempo, é uma forma de proteger os homens de si mesmo, né? Das tentações do poder, né? E qual é o problema? O problema é quando as leis e as regras deixam de ser princípios que nos limitam, né, e passam a ser meios para nós racionalizarmos os nossos desejos, as nossas vaidades, né? Então, acho que o filme mostra muito isso, né, de que a dificuldade dos homens, principalmente em posição de poder, de aceitar a realidade, né, e se entregar à providência divina, né, que é de onde a autoridade provém, né? A autoridade provém de Deus, principalmente nessa visão ali do medieval, né? E ao mesmo tempo, né, o Moore é o contraste disso, é um sujeito que vai confiar na providência divina, né? Ele vai fazer tudo, né, que está ao seu alcance para não ser martirizado, né, para também não ser um ato de vaidade, né? Inclusive essa estratégia, ele conhecia muito bem as leis, né? Ele Uhum. vê isso Ele como era, ele estratégia. era um advogado, né? Ele Era um atuava como advogado advogado, também. assim, muito bom, né? E é Sabe? interessante que ele não procura o martírio. Ele sempre, tenta Não, em sempre. nenhum momento. É Até só porque. quando impõe isso a ele que ele Uhum. diz, então agora eu vou falar com a minha consciência. Aí declara tudo o que ele pensa. Quando ele é, Realmente. quando ele é condenado à morte, É, aí ele diz, tá, então dane-se, agora eu vou falar o que eu penso. é. E aí ele E ao realmente mesmo fala. tempo também é um autossacrifício, porque, né, ele não queria também que o condenassem com base numa mentira. Né? Então, assim, se vocês estão me condenando por isso, então eu vou falar a verdade para que vocês me condenem pela verdade, né? Pela verdade dos fatos, e não por
digamos assim, a imaginação deles, né? Então tem um ato de autossacrifício, né? De poupar, inclusive, os seus executores, digamos assim, né? De agirem não baseados na verdade, né? Não baseados, né? E fazer isso uma escolha, inclusive, dos seus executores, né? E justamente o Mor tem essa relação filial com Deus, né? De que, né, quando pega uma criança, né, a confiança da criança não vem por um ato totalmente de razão, né? O pai impõe regras à criança, né, e a criança muitas vezes não compreende que aquilo é para o bem dela, né? E quando é que a criança desobedece, né? Ela desobedece por soberba, por achar que o seu desejo, as suas vontades individuais estão acima do bem maior que o pai, né, vê para essa pessoa. Então, eu acho que isso digamos assim, né, isso remete ao pecado original, né? O pecado original é da soberba, né? De considerar Deus como o nosso inimigo, né? E que está nos poupando da verdade, ao nos proibir de comer da árvore do conhecimento ou coisa parecida, né? Ou então a versão moderna, né, de que Deus está nos poupando dos prazeres, né? Exato, Tá nos tirando não tá nos deixando a gente se divertir, né, com todas exatamente. essas proibições e tal. Então tem uma série de dilemas que eu acho que todos eles estão ligados a essa questão, né, de seguir a vontade de Deus, de aceitar a realidade, ou então seguir a própria vontade, né, e ser como deuses, né, a promessa da serpente, né. Que é exatamente todo mundo, né, que está no filme promovendo a reforma, né, é o que eles estão fazendo, né, tá seguindo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que participou das diferentes reformas protestantes estava buscando poder, não estou dizendo isso, mas no contexto da Inglaterra, né, como o filme bem Foi retrata, isso. muitas pessoas, né, Era uma forma de exato. de ceder princípios para obter vantagens políticas, pessoais, e no caso do rei, atender os seus desejos É. pessoais, né? De se casar com uma E mulher fértil, de ter uma vida sexual mais liberta, vamos colocar assim, né? por exemplo, tu vê, por exemplo, no caso do Thomas Cromwell, é muito claro ali que ele realmente quer ser uma espécie de Deus, né? Porque assim, ele quer poder, né? O que ele quer realmente é o poder, e com o poder que ele tem, fazer tudo aquilo, né, que é a vontade dele. Ou seja, ele está fazendo uma escolha deliberada, né, por sacrificar a alma dele por bens terrestres. Né? Exato. Ele sacrifica tudo pelo poder, né? É. Ele sacrifica amizades verdadeiras, como ele realmente tinha com Thomas More. Thomas More, ele mesmo reconhece uma conversa ali, né? Que o Thomas More era um amigo, porque o Thomas More, ao contrário dos que estavam em volta dele, falava o que pensava, né? Dizia a verdade para o rei. Os outros eram um bando de bajuladores, né? Que na primeira oportunidade poderiam traí-los, né? É. Poderia traí-lo. Então, assim, ele renuncia à amizade, ele renuncia a Deus, ele renuncia a uma série de coisas pelo poder, né? Então, Exato. assim, a gente tem um lado da preocupação legítima, né? Mas eu não sei também até que ponto essa preocupação com a sucessão era motivada por uma preocupação de manutenção da ordem ou da própria vaidade, né? As duas coisas se misturam também. Né? Eu tenho essa visão também de que Faz a parte da é. sedução do poder Uhum. essa mistura, né? E faz parte do mecanismo de racionalização, né? Das nossas fraquezas, das nossas, né? Eu sempre cito isso, né? No Senhor dos Anéis, né? Também contando o final de um livro aí e de um filme, né? O herói principal, o Frodo, ele cede à tentação do poder total que o anel representa, né? E Uhum. não destrói, inclusive agride um amigo, né? O companheiro de jornada dele, né? Então é um pouco isso, assim, né? Quando o rei, né, diz, eu não vou ter mais oposição, ninguém vai se opor a mim, eu quero poder total. O que ele faz? Ele sacrifica o amigo. Ele sacrifica a única pessoa que estava falando a verdade e estava preocupado com ele, com o rei. Né? Tanto que qualquer um, inclusive o noivo da filha que falava mal do rei, ele repreendia. Ele é o rei, assim como o Papa é o sucessor de Pedro. Ele é o Papa, ele é, né, ele é a ponte,
né? O pontífice de Cristo, né? Então, eu acho que o filme, ele consegue, né? É muito interessante que, né, nos diálogos da história, tu consegue ver tudo isso ligado, né? Toda essa tensão, né, entre um mundo materialista voltado ao poder, voltado aos ganhos pessoais, às trocas de favor, né? E cujo custo é a renúncia dos princípios e da consciência individual, né? Uhum. Tanto que quando Cromwell faz né, propõe a primeira vez para esse Richard um ato de submissão, né, é justamente o Richard trair a própria consciência, né? Falar lá um negócio de um presente com intenção de suborno que o Moore tinha recebido, etc. Né? E ao final ele cede isso para ficar com o cargo, né, indicado pelo Cromwell, e o Cromwell no final diz assim: não se preocupe que da próxima vez vai ser mais fácil, né? Uhum. Perder a inocência, eles falam isso, né? Ir perdendo a inocência. E é muito do Maquiavel. O Maquiavel fala muito sobre isso, né? De que o caminho do poder não coincide com o caminho do céu, né? Do paraíso, da salvação da alma. Então, isso é muito interessante, né? Um filme com os diálogos centrados no personagem, transmitir tudo isso é uma capacidade de roteiro que eu achei realmente fascinante. Uhum. E eu acho que uma outra coisa que é muito interessante que tu falou também no final aí da tua observação, né, que eu disse assim, o filme nos leva a refletir sobre também a questão da tirania, né? Uhum. Como é que tiranias surgem, né? Por que ela surge, né? Porque assim, até aquele momento ali, até, sei lá, até talvez a metade dos anos Eu acho que 30 do até a século XVI. nomeação, né? A nomeação do Moore, eu acho. Até a nomeação do Moore, exato. Tu vê que o Ainda rei ele não tinha o poder absoluto. não tinha poder absoluto, ele precisava de É. apoios, etc. E quando ele vê que o Moore não está do lado dele, ele fala isso: então eu não vou ter mais oposição, né? Não, ou seja, é isso e eu não posso me dar o luxo de ter oposição, né? E eu acho assim, uma das coisas que me chamou a atenção é, né, tem uma expressão em inglês, né, que traduzindo seria o canário na mina, né? Porque os mineradores antigamente para detectar intoxicação, né, antes que eles morressem lá por, acho que é carbono, uma coisa assim, eles levavam um canáriozinho, né? E quando o canário morria, era para sair de lá, porque o oxigênio havia baixado. E eu acho que o canário na mina para a gente entender se a gente está no caminho, né, de final de uma transição de um regime onde o poder ainda encontra limitações para uma concentração de poder, é justamente isso, né? É quando o poder ele exige, né, que os seus pensamentos, né, estejam comprometidos com ele, né? Ele não permite nem mais o silêncio, né, nem mais a não adesão. Você tem que reconhecer a versão oficial e renunciar àquilo que o governante renunciou, que é os princípios. Exato. Então, há uma coisa, até eu acho que é meio psicanalítica, né, de comprometer a pessoa com a própria corrupção, que o primeiro a se comprometer foi o governante que vai se tornar tirânico. Ou seja, né, ele sacrificou tudo, então ele não admite que os outros também não estejam cúmplices com ele do mesmo crime. Né? Isso aconteceu muito, por exemplo, nos regimes comunistas, nazistas, onde pessoas eram torturadas, né? Por que elas eram torturadas? Porque elas não admitiam falar certa coisa que o regime queria que aquelas pessoas falassem, ou, por exemplo, confessar que cometeram um crime que nunca tinham cometido. Isso faz parte dos regimes ditatoriais, mas assim, a diferença que eu vejo entre uma tirania antiga e a tirania moderna, tá? É que na tirania antiga, nas tiranias modernas, por exemplo, comunismo, nazismo, etc., existe um tipo aberto assim, de tipo penal, né? Ou seja, não é uma coisa muito clara o que é crime e o que não é, quando você está dentro da lei, quando você está à margem da lei. Já nas tiranias antigas, isso é um pouco mais claro, né? Você tem que fazer uma determinada coisa, ou você tem que deixar de fazer algo, ou você não pode dizer alguma coisa, né? É uma tirania? É uma tirania. Mas assim, ao menos existe uma maior previsibilidade nas tiranias antigas do que nas tiranias modernas, porque nas tiranias antigas, medievais, enfim, nesse caso da tirania do Henrique VIII, fica mais ou menos claro ali, né,
o que é passível de perseguição, né, enfim, ao passo que quando a gente entra na modernidade, a gente já tem muito mais imprevisibilidade, né? Tu já nunca sabe se está dentro ou fora da lei. Eu discordo um pouquinho. Eu vejo isso muito mais como fases de um processo, né? E ao mesmo tempo também é o seguinte: nas tiranias antigas eu não tinha os meios de exercício de poder que eu tenho nas modernas. Então, esse tipo de exigência mais aberta, né? Que requer um aparato de vigilância muito extenso, né? No mundo antigo não era possível, né? Você Sim, não eu tinha concordo. os mecanismos possíveis de fazer isso. Então, talvez, por um lado, isso não era concebível, né? Por um outro, né, até do que eu conheço depois, né, da morte de Thomas More, né, a coisa começou a ficar também, mas o significado da lei começa a ficar mais vazio, né, e mais comprometido com a vontade do ditador ou dos estratos logo abaixo do ditador que o sustentam, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também é a continuidade de um processo que já existe antes da tirania, né? E que prepara a tirania, porque tem aquela cena que ele sai lá de uma reunião, eu acho que inclusive com Cromwell, e várias pessoas estão ali esperando ele para pedidos, né? Para que ele atenda pedidos, escrevem, né? Etc. E dão, né, tentativas de suborno, né? Então, existe, de novo, essa lógica sedutora do poder, né? Da sedução do poder. Né? É óbvio que se More tivesse desempenhado segundo as leis do poder, ele teria, né, inclusive superado, eu acho, o Cromwell em termos de carreira. Porque o rei tinha, inclusive, até uma certa predileção por ele do que é o Cromwell. Tanto que quando o Wolsey morreu, foi o More que foi nomeado e não o Cromwell, né? Exatamente. Então, o que eu vejo é que ou seja, à medida que esse processo avança, né, esse trade-off vai mais para o lado de uma lógica de favores, de projetos pessoais, né, trazendo muito a lógica do pensamento aristotélico da política, né, de que é a forma corrupta de uma ordem política, quando a lei, né, digamos, o regime serve aos interesses pessoais de quem tem o poder político e não as finalidades a qual o poder político deve ser exercida, né? E isso veio se tornando, né, cada vez mais, não que não existisse, mas hoje, inclusive, é visto como algo, como uma força natural, né? Tal como uma força, como a força da gravidade, por exemplo, de que o poder é isso, né? O poder é a articulação de interesses pessoais, né? E o máximo que a gente pode esperar é uma espécie de equilíbrio de poder dentro da sociedade, onde os limites dessa corrosão, né, estejam confinados a mínimos requerimentos de, como tu mesmo diz, de previsibilidade, né, de algum espaço para a vida individual e para a liberdade individual. Mas só pontuar uma coisa, eu concordo contigo quando tu diz que o problema era que o diferencial é justamente a questão dos meios naturais, né? Dos meios de ação, desculpa. Dos meios de ação. Que de fato, de fato, né, o que as tiranias modernas, elas são, não essencialmente, mas na maioria das vezes, elas são totalitárias, né? Por que isso? Porque a tirania moderna, ela tem meios de ação, né, de realizar um tipo de controle, um tipo de vigilância que as tiranias antigas não tinham, né? Mas aí é que tá. Eu acho, né, que a natureza das tiranias é ir em direção ao totalitarismo. Né? É em direção a mais controle, né, a mais vigilância, etc, etc. E o que a gente vê na modernidade é justamente isso. Uma disseminação dos meios para fazer com que isso seja possível. E é por isso que às vezes eu discordo de pessoas que dizem, mas nas monarquias, nunca uma monarquia como a monarquia do Luís XIV chegou ao nível de opressão que chegou aos regimes do século XX, como, sei lá, comunismo, nazismo, etc. Sim, é verdade, isso é historicamente verdade, mas
aí é que tá. Será que se o Luís XIV tivesse a possibilidade de alcançar esse tipo de controle que chegou a ser implementado no século XX, será que ele não tentaria fazer isso também? E a mesma coisa com o Henrique VIII. Né? Eu acho que o poder, a tentação, né, de ter mais e mais poder, mais e mais controle, mais e mais vigilância, e ela não para em um determinado momento, não chega a um determinado momento em que o tirano vai dizer, deu, aqui eu já alcancei o poder necessário, eu não irei mais passar dessa linha. Isso simplesmente não existe. Né? Mas o século XX, ele forneceu essa possibilidade da acumulação quase que ilimitada de poder nas mãos de um ditador. Exato. Esse era o ponto, mais ou menos, que eu estava... Eu concordo, né? E na medida em que tu tem mais meios para exercer poder, a tentação é maior e logo, né, ela se torna ainda mais deformadora do caráter de quem a exerce, né? Né, aquela velha máxima do Lord Acton, né, para a gente ficar ainda com a tradição inglesa, né? Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Exatamente. É um clichê essa frase, mas ela é realmente... uma verdade profunda, né? Assim, geral e profunda, né? Agora, o que eu acho interessante é que e aí eu acho que é o caráter realmente distinto entre o mundo, digamos assim, né, pré-moderno, antes da modernidade e da modernidade, é que no mundo moderno ainda havia o reconhecimento, digamos assim, do Logos, né, de Deus, né? Já no mundo moderno, só que eu acho que entre aspas, essa amarra, ela já não só ela é rejeitada, mas o poder, digamos assim, as tiranias modernas, como o nazismo, como o comunismo, trabalham ativamente para destruir, digamos assim, né, digamos assim, a presença de Deus, né? Eles trabalham na negação, né? Não é meramente ignorar, digamos assim, ou tentar racionalizar, né? Dizendo assim, não, no fundo Deus vai me perdoar, no fundo Deus compreende as minhas razões, mas assim, a negação luciferiana, né? De que não, ou seja, né? Não, é melhor ser, né, rei e ter a minha liberdade no inferno do que me submeter ao Criador, né? Então, eu acho que essa é a natureza distinta, e talvez por isso os meios atendam essa lógica como tu caracterizou de ambígua, completamente arbitrária, caótica, porque se perde o logos, se perde a ordem que provém de Deus. Mas tem um outro detalhe, né? Justamente por isso, né? Por esse fator aí que tu mencionou, as tiranias modernas, elas tendem a tentar refazer o mundo à sua imagem e semelhança. Eles têm uma ideia e ela precisa ser implementada a todo e qualquer custo, e, assim, se tiver que, sei lá, cometer genocídio para implementar essa ideia, daí, né? So be it, né? Então vai ser feito. Ou se tiver que fazer o caos completo para tentar implementar a nossa ideia abstrata, a gente faz. Ao passo que, na antiguidade, a tirania era muito mais uma questão né? Antiguidade que eu digo também mundo pré-moderno, né? Não só antiguidade, medievo, início ali da Idade Moderna, né? A tirania era muito mais para gratificar o rei, né? Mas tem um outro detalhe também. A doutrina do direito divino dos reis, né? Ela é uma faca de dois gumes, né? Ou seja, por um lado, ela coloca freios à arbitrariedade do rei, né? Porque tu está respondendo a Deus, né? Então tem uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, também ela acaba servindo como um discurso legitimador e justificador, e uma justificativa do poder arbitrário. E no caso do que a gente viu nesse filme, no caso do Henrique VIII, né, para também o rompimento, né, com a outra autoridade eclesiástica, porque se o rei responde apenas a Deus, né, por que ele tem que estar submetido ao Papa também? Então, eu acho que a doutrina divina, a doutrina do direito divino, né, ela
ela é uma coisa meio ambígua, assim. A capacidade que ela tem, assim, de frear, de fato, o poder, não é uma coisa que está muito clara. Não, mas Assim, eu acho que é justamente isso, é quando se abandona. Isso é o abandono. Tu acabou de descrever o abandono, eu acho, da questão divina, porque o que tu tem é realmente uma separação de poder. De um lado, você tem o poder temporal, que está na mão dos reis. Tá? E de outro lado, você tem o poder de Deus, que tem um representante separado, né? Que no caso da tradição católica é o Papa, né? O não, sucessor, eu concordo com isso aí. de Pedro. Então, quando tu A tem tua esses lógica, dois... a tua lógica faz sentido. O problema é que vários monarcas, né, na Idade Moderna, Sim, eles acabaram distorcendo o conceito exato, do direito mas é divino, né, exatamente dos isso que eu estou reis. dizendo. Ou seja, se confundiu divisão do poder, né, que existe no direito, no direito não, mas nessa teologia, né, vamos colocar assim, que existe de fato, né, que é o direito de Deus, né, e dos homens, o poder dos homens e o poder de Deus, né, é, se confundiu isso com divisão de funções do poder. Né? O que existe na modernidade não é divisão do poder, é divisão de funções, é uma divisão do trabalho. O poder permanece único. Não, sim, eu concordo, mas o meu ponto é que toda a doutrina da origem do poder, ela vai servir também como uma doutrina de justificativa da Não, sim, tirania. ela sempre nasce daquilo que existe e substitui, né? Destrói, Né? substitui e coloca no lugar outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é que é, a ambiguidade não está, eu acho que não está na teoria do direito divino. A ambiguidade está quando se rompe com a teoria do direito divino. Aí sim, aí abre-se para a ambiguidade, por quê? Porque você atribui, digamos assim, a uma instituição temporal, tá, uma autoridade, tá, que não é temporal, que é a autoridade religiosa que deve vir da tradição, por exemplo. Tá? E de todos os mecanismos. Então, o que eu vejo? Qual é a diferença entre o mundo moderno, na minha opinião, nesse aspecto, e o mundo pré-moderno? No mundo pré-moderno, você tinha divisão de poder. Hoje você não tem mais divisão de poder. Tudo foi concentrado na figura do Estado, e o que tu tem hoje, na verdade, sobre a palavra divisão do poder, tu tem uma divisão do trabalho das funções do poder. Tá? E isso tem gerado essas sucessões de tiranias cada vez mais crescentes, né? Não só porque os meios tecnológicos permitem isso, mas de certa forma até o próprio, eu acho, o complexo científico, técnico, né, tem ido nessa direção. Né? Foi aquilo, foi a destruição, né? O Estado moderno, ele surge muito a partir da destruição dos corpos intermediários da sociedade, Né? né? Da E, a, destruição, a gente e a viu aqui nesse pretensão caso da a igreja. ciência moderna de refazer, né? De refazer a realidade. Há sempre essa preocupação com a ciência técnica de refazer a realidade segundo as vontades humanas, né? Não, exatamente. E a gente viu, né, nesse caso dos Tudors, né, o que eles estavam destruindo, né, qual foi o corpo intermediário que eles estavam esmagando para poder centralizar o poder. Ali a gente vê que é a Igreja Católica, né, e Isso. depois tem a dissolução dos mosteiros e tal. Mas tem uma série de corpos, tinha uma série de corpos Uhum. intermediários que a Idade Média nos legou, né? A As nobreza era um corporações de deles, ofício, as inclusive. corporações de ofício, enfim, que foram simplesmente esmagados, né, pela ascensão do Estado moderno, né, e centralização cada vez mais crescente, né, do poder, de modo que agora não existe nenhuma associação, nada, não existe nada que você possa fazer que esteja fora do Estado moderno, né? Exato. A não Cumprindo, inclusive, o slogan, né, do fascismo, né? Tudo dentro do Estado, nada fora dele, né? Exato, exato. Quem está conseguindo sair um pouco das garras do Estado moderno são certas comunidades islâmicas na Europa que estão conseguindo o privilégio de serem julgadas, de serem, né, os conflitos internos serem julgados pela lei muçulmana, Sharia, né? Mas Mas aí eu já acho que, na verdade, o próprio projeto político islâmico é um projeto de concentração de poder. sim, Né? E sim, não, também eu concordo, mas existe o Olavo essa. tem uma palestra, né, o totalitarismo e a região islâmica, tá na internet, que ele explica um pouco isso.
E nesse caso eu acho que é muito mais pela força hoje do Islã de uma Europa fragilizada, né, digamos assim. E fragilizada em vários aspectos. Um deles, o mais objetivo, é nas taxas de natalidade, né? Ou Não, eu seja, na concordo medida que tu não plenamente. consegue se reproduzir, né, É. tu vai ser substituído por quem se reproduz. Não, eu concordo plenamente contigo. Eu só estava apontando, né, chamando atenção para essa curiosidade, né? Assim, eu acho que uma coisa que me chamou também, voltando mais para o filme, né, uma coisa que me chamou muito a atenção também é, é digamos assim, é como, né, a dificuldade, né, de quem está no poder nessa situação, de ver quem quer verdadeiramente o nosso bem e não quer obter através de nós um bem para si, né? Ou seja, o poder acaba colocando o indivíduo numa situação de isolamento, né, total. Uhum. Né? Por isso que eu acho que depois o rei começa a matar um monte de gente, né? Inclusive a própria a Ana Bolena, né? Manda executar, etc. Porque tu perde essa capacidade, né? De enxergar os outros e os outros enxergar você a partir de uma outra lógica que não seja obter alguma coisa de você, né? Nesse sentido. E a necessidade do poder, né? À medida que quem vai se entregando a isso, de fazer com que os outros também se entreguem. Isso me lembra muito uma cena do filme da adaptação de um outro livro, o 1984, que a gente analisou aqui, né? Quando está torturando lá o personagem principal e o chefe do regime diz assim, quantos dedos tem na minha mão? Né? E quando é que ele para de torturar? Quando o torturado diz assim, quanto você quer que eu diga? Ou seja, né? Ou seja, a submissão é a submissão de você dizer assim, eu não tenho mais consciência, você agora é minha consciência. Você agora participa da minha corrupção, da minha deformidade, né? E aceita a realidade que eu estabeleço para você. Essa é a natureza, eu acho, aí sim, a natureza do totalismo moderno, né? É. De refazer a realidade, segundo alguns homens, e isso também está na conclusão de um outro livro que nós analisamos, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, tá? E que ninguém, então, tá, tem o direito de afirmar outra realidade que não aquela que emana, né, das ideias, das vontades dos que ocupam os altos cargos de poder, né, e que, portanto, monopolizam o poder econômico, monopolizam o poder intelectual, científico e todas as outras formas de poder, né, e no máximo fazem uma divisão do trabalho, como eu falei, e não uma divisão do poder. Uhum. Então, o filme mostra um pouquinho isso, né? Mostra como, né? E é interessante que o rei, né? Ele deixa o filme. Ele está ali, né? Como uma presença agora, né? Fora das esferas. Ele se isola, né? De todo o processo do Thomas É. More, né? Do Cromwell Ele fica e só de como uma todos os outros. sombra. Ele fica como uma sombra, alguém que é referido, né? É. Pelos demais. Ou seja, tu perde esse contato com os seres humanos, né? É muito interessante, porque em vários episódios, várias coisas que nós analisamos aqui, né, o poder leva a esse isolamento, a essa E alienação. Né, essa impessoalidade, né? inclusive no próprio Alienista, né, que a gente analisou no Machado de Assis, também é um pouco isso. Né, você vai perdendo, vai se alienando da Uhum. realidade. Né, e isso, e a realidade, né, digamos, a presença da realidade vai se tornando cada vez mais um incômodo para ti, ao ponto que você quer obediência e comprometimento total dos demais, né? Ninguém pode, né, digamos, permanecer inocente depois que Uhum. você cometeu esse crime, né? De negar a realidade, né? Em nome do seu poder, enfim. Eu acho que essa é mais uma história, né? Nesse caso, baseada, né, em fatos reais, que mostra essa tragédia que a gente tem vivido, né? Ao longo da história humana. O rei, é exatamente o que tu diz, o rei se corrompe, mas ele não está satisfeito só com a sua própria corrupção. Ele quer que todo mundo ao redor dele também se corrompa, né? Isso. É, Até para esquecer, né? é, Esquecer, até para, digamos assim, no limite dizer assim, eu fiz o que todo mundo no meu lugar faria, entendeu? Agora, uma outra coisa, né?
voltando a um assunto que a gente mencionou, é o fato de que o Thomas More, ele realmente ele não está nem aí para, né, muitas vezes, né, as pessoas são confrontadas com certos dilemas, né, fazer o que é o certo, o que é o correto, o que diz a minha consciência, o que os outros querem que eu faça, né, ou ir, né, fazer, assim, o que seria o socialmente aceitável, socialmente permitido, assim, eu acho que todo mundo já ouviu, né, todo mundo não, mas muitas pessoas que realmente têm uma consciência, assim, de o que nós devemos fazer de fato é o certo e não só o conveniente, acho que muitas das pessoas já ouviram de outros, não, deixa disso, não faz isso, vai causar problema, sabe? É, sei lá, faz o que os outros querem, não cria encrenca. Eu já ouvi isso aí, acho que tu já deve ter ouvido isso aí, acho que muitas pessoas já ouviram isso aí, e o Thomas More é um exemplo de uma pessoa, né, que realmente segue a própria consciência. Ele não tá nem aí, claro, não tá nem aí seria um exagero, é óbvio, óbvio que ele tá aí, óbvio que ele se importa com o sofrimento dele, óbvio que ele se importa com o fato de que ele tá longe da família, ele se preocupa também com as consequências que a família dele poderia sofrer, né, de tudo isso, com tudo isso, né, inclusive pede para eles fugirem, né, mas acima de tudo está a consciência individual dele e o amor que ele tem a Deus, que é maior que o amor que ele tem aos homens, ou seja, é realmente um exemplo de conduta para as nossas vidas. Não. Assim, o próprio Deus, né? Cristo mostrou isso, né? Então não é um Deus assim que te pede algo que ele mesmo Exato. não tenha feito, né? Cristo se entrega, né, à missão que a primeira pessoa da Trindade o imbuiu, né? Que é se sacrificar pelo perdão da humanidade, né? E restaurar a aliança. Então, eu acho que tem esse elemento, né? Não é à toa que a gente está lidando aí com uma figura que foi canonizada, que é o Thomas More. É um exemplo de fortaleza, um exemplo de Eu fortaleza. acho que de várias virtudes, Várias inclusive, virtudes, várias virtudes, mas sabedoria, acima de enfim, tudo, fortaleza, né? a Fé e fortaleza, fortaleza. sem dúvida, né? Então, assim, é um filme interessante para as pessoas, principalmente quem, né, está começando aí a vida, né? Em vários momentos vai receber, digamos, essa proposta fáustica, né? De Uhum, assim, né? Renuncia um pouco aqui à tua consciência, né? Em uhum. nome desse benefício, desse status, dessa consideração, né? Dessa aprovação do grupo, né? Todos nós passamos por E não essa precisa, tentação, né? não precisa nem ser coisa grandiosa, né? Basta ser uma Exatamente, coisa simples do dia a não é nem dia, né? precisa. Eu Sei lá, o acho teu assim, professor, né? para a maioria das pessoas, digamos assim, isso ocorre Uhum. na vida ordinária, né? Por exemplo, colocar na prova da escola. É o que o professor quer só porque tu quer a nota. Isso é um exemplo de corrupção, ao invés de colocar o que tu acha que é a resposta verdadeira. Por exemplo, isso é um fato banal da vida É. diária, né? Mas que já é um exemplo de corrupção da tua Agora, consciência. Né? inclusive, assim, o Thomas More também assim, também não, ele é um exemplo de que a convicção, ela não pode ser algo, digamos assim, que renuncie, né, uma certa prudência. Ele é um exemplo, né, de que ele não renuncia à consciência, mas age com uma certa astúcia, Aham. né? Uma certa astúcia. Então, assim, no caso de um professor, por exemplo, tu responder o que ele quer na prova, né? Eu já acho que, dependendo de como você faz com a mesma virtude, não entregar a tua consciência, porém com astúcia. De modo Não, que sim, ele sabe exatamente. que ele não te convenceu, mas ele não tem mais o que fazer, que era o caso, né, do Thomas More. Ou seja, né, eles só conseguiram executar o Thomas More porque alguém se corrompeu, Mentiu. se corrompeu, entendeu? Já Não, que ele não exatamente, eu se concordo. corrompeu, Tanto que a própria igreja disse, se eu não me engano, né? né? Me corrija se eu estiver enganado, que a buscativa pelo martírio é um pecado, né? Não, é um pecado. Ou seja, isso daí Então, só Deus aham. pode dar, né, essa graça. Né? E dá para poucos porque sabe que isso, né, não é, nem todos têm a força de viver isso dignamente.
Mas o que eu acho é esse exemplo dele, né, é muito interessante, porque é um sujeito que age com convicção, mas com uma astúcia, mas uma astúcia nobre, né, não aquela astúcia do 171, né, do estelionatário, né, é de uma nobreza a astúcia dele, né, que a gente vê, por exemplo, inclusive até mesmo na figura de Sócrates, né, quando é julgado por crimes, né, que ele não cometeu. Então, A diferença é que o Sócrates, o Thomas More não pediu como pena para ele para ser remunerado pelo Estado, né? Porque o Sócrates, qual é a tua pena agora? Agora a gente te declarou culpado. Qual é a pena que você acha apropriada para você? Aí eu não me lembro exatamente o que ele diz, mas ele diz: a minha pena que eu acho apropriada para mim é ser recompensado com as maiores honras do Estado. Eu acho que o Sócrates foi um pouco mas daí imprudente nessa parte. ele foi irônico, né? Mas Mas de fato, assim, o paralelo, em certo é, sentido, há um paralelo entre o Thomas More e o Sócrates, né? então tu ter essa prudência, né? Essa sagacidade de não, inclusive não facilitar a vida É. né? É interessante que, assim, perguntaram para ele, né? Você nega que a Ana Bolena, que é a nova rainha, você nega que ela é a rainha? Aí, não, eu não nego isso. O parlamento, o rei, decidiram e tal. Para mim, não. Aí, Isso é um fato. o problema é um fato. O problema para ele era ter que admitir que o rei é o chefe supremo da igreja. Aí Da sim, aí igreja. ele se recusou. Né? Ele realmente foi uma pessoa bastante prudente. Realmente. Prudência, fortaleza, fé, ele mostra uma Um gama. combo. Um combo que vai se retroalimentando nessas grandes personalidades, né? Muitas vezes essas virtudes elas vêm juntas, né? Elas não vêm sozinhas, né? Não, É, uma ajuda a outra, eu é, diria, é, né? Até onde eu tenho estudado um pouco é. sobre esse assunto, uma acaba alimentando a outra. É Mas impossível ter a virtude da fortaleza ah, sem ter a virtude da prudência, por exemplo, é, né? porque É. são hábitos, né? Então, eu costumo fazer o paralelo com a forma física, né? Uhum. Então, assim, para tu ter forma física, tu tem que se exercitar. Para ter exercitar, tem que desenvolver a disciplina. Para É. desenvolver a disciplina, tem que desenvolver a fortaleza. Mas, ao mesmo tempo, também tu tem que ser prudente para não se lesionar e assim comprometer os exercícios físicos. Ao mesmo tempo, tem que se alimentar bem. E, nesse sentido de se alimentar bem, tu tem que se abster de certos exageros que possam comprometer a tua rotina de exercícios. E por aí Então vai, né? é por isso que eu não me exercito, porque tem um monte de coisa que eu preciso fazer antes, né? Precisa fazer, mas tem que começar por algum lugar, né? Também Sim. não pode dar essa desculpa assim que eu vou fazer, porque é um pouco isso, né? Como todo hábito, né? As virtudes são hábitos, né? Uhum. E o vício também é um hábito, né? No sentido oposto. Então, tu começa com cedendo em pequenas coisas até aquilo, né? Digamos, se desdobrar e tomar conta da tua personalidade. E essas pessoas, os santos, enfim, as grandes personalidades, né? Elas nos mostram, né? Elas iluminam o caminho, né? De uma vida da virtude. E aí, bom, a virtude que desperta as demais, né? Eu acho que vem muito daí um pouco do temperamento de cada um, né? Das circunstâncias também, que nós nos colocamos, né? E que a vida nos coloca para exercer essas habilidades. Então é um filme, assim, eu recomendo, né, principalmente o pessoal mais jovem, né, que está Uhum. preocupado aí, né, hoje eu sei que toda a cultura quer que você não se preocupe com isso, né, mas os mais jovens que estão começando a vida, né, vejam esse filme, né, leiam essas biografias, né, vejam filmes de biografias de pessoas como essa, né, para ter bons guias como referência para sua Porque vida. a cultura moderna, ela essencialmente nos diz, né, né, o que é Para dito ser para o Fausto, bestas. o que é dito para o Fausto. Assim, dane-se qualquer outro, Isso. dane-se outro mundo, dane-se a tua alma, dane-se Deus, dane-se a moral, A dane-se os famosa princípios. O a que famosa importa é o mundo. Hã? a famosa lei satânica, É, né, que o Aleister Crowley falava, né? Faça tudo o que tu queres, essa será toda a lei, né? exato. E na verdade, essa é a proposta que nos oferecem no mundo moderno, que a gente vê Assim. na mídia, na E eu nossa sinto logo educação. é verdadeiro, logo é legítimo, né? É.
É como se a natureza humana, é aquela coisa também russoniana, né? De que tudo que provém da natureza humana, que não foi contaminada pelos valores da sociedade, é algo puro, né? E Hobbesiana também, né? De que o ser humano é apenas um indivíduo com desejos e sensações, e de que a felicidade, ela, na verdade, se trata em satisfazer todos esses nossos desejos, a nossa natureza animalesca, né? Esse era até o último ponto que eu queria encerrar, e vou encerrando com esse último ponto, né? Que é isso, né? Tanto na sociedade como no indivíduo, né? A gente se perde justamente quando não entende que existe um elemento transcendente na nossa existência, né? Que fica para sempre, né? Quando você morre, você ficou para sempre. Não tem como, entendeu? Uhum, Aquilo mudar mais. O Olavo falava também sobre isso, né? Uma vez que você morreu, se encerrou. Você está ali para sempre. Você é aquilo dali para sempre, né? Isso não precisa de religião para se dar conta disso. É só você pensar um pouquinho. Então, quando nós nos esquecemos disso, de que tudo é vontade, é provisório, etc., aí é que a gente se deforma, é. porque Uhum, daí não existe mais transcendência, né? Não existe é. mais finalidade além das minhas paixões, das minhas inclinações momentâneas. E aí a gente perde aí totalmente a consciência moral também. É. É isso aí. Então Uhum. tá, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos acompanhem aí nos próximos, fazendo sempre aqueles avisos tradicionais aí, né? Curtam nas nossas redes sociais, né? Facebook, o X, né? Antigo Twitter, Instagram, Telegram, né? Nós temos aí várias redes sociais, né? Compartilhem com amigos e inimigos, né? Se você está vendo esse episódio no YouTube, não esqueça de apertar ali o botãozinho do like, né? Comentar também, isso ajuda, né, a criar relevância para nós e crescer o nosso trabalho e trazer mais essas reflexões, que eu acho que a gente tem uma contribuição bacana aí para dar nesse mundo aí que, né, acaba querendo outras coisas não duradouras. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.